Olá amigos, muito bom dia. Vamos ao nosso radar do mercado no pregão desta sexta-feira, dia 16 de agosto. Olhando primeiramente aqui para o Ibovespa, agora às 11 horas e 29 minutos. Ibov apresenta aqui uma alta de 0,16%, segue ali mais travado, principalmente olhando para o gráfico 60 minutos. Nada muito a se fazer nesse momento em relação ao Ibov, continuando com a mesma perspectiva de ter alguma realização ou até mesmo essa correção no tempo que já começa a fazer o Ibovespa. Então, suporte 50 mil e depois 49.400. PTR4 no pregão de hoje apresenta queda. A queda da Petro no pregão de hoje é de 1,46%, 1,5% praticamente a queda da Petro. Depois desse longo movimento de subida, vai fazendo a correção aqui no gráfico de 60 minutos, com a chance, depois de ter aqui uma movimentação para baixo, pelo menos aqui para mim mais umas 4 horas no mínimo, mais umas 2 horas aqui no mínimo para baixo, poderia trazer alguma alternativa de repique de alta dentro do pregão e aí até uma possibilidade de day trade na ponta compradora. Olhando para a Vale 5, a Vale 5 no pregão de hoje apresenta aqui uma estabilidade, mais 0,03%, então praticamente ali estável a ação. Olhando para o gráfico também de 60 minutos, parecido com o Ibovespa, uma movimentação mais lateral, sem querer ceder aí a pressão dos vendedores, aí no equilíbrio entre compradores e vendedores, mas sem uma perspectiva tão interessante de compra, pelo menos para mim, enquanto não se estender mais esse movimento de correção lateral no tempo, ou mesmo um movimento aqui para baixo no preço, em busca ali na região dos R$30, próximo nível de suporte. A Itub 4 no pregão de hoje já apresenta uma queda um pouco maior. A queda da Itub 4 de 2,28%, já vem de um movimento de baixo. Depois desse movimento de subida, que a gente mencionava de não ter uma perspectiva tão forte para cima, é a questão de já ter um número bom de semanas, fez uma boa correção em relação a esse movimento de baixa, atingiu toda uma região ali de resistência no gráfico semanal de fundos anteriores, então abre uma chance maior de ter essa movimentação mesmo para baixo, mesmo que na próxima semana ainda exista uma chance de fundo ascendente, não seria algo que traria uma perspectiva tão forte aqui para cima, mas poderia proporcionar entradas aí de 1-2 dias na ponta compradora ainda em cima de Itub 4. A Rente 3, forte movimento de baixa no gráfico semanal, no gráfico diário, pregão de hoje com queda de 1,1%, perdendo a mínima ali do fundo anterior, tendência de alta de curto prazo anulada, cancelada. É outro ativo também com uma boa movimentação aqui para cima no gráfico semanal, que atingiu uma zona de resistência proporcionada por fundos anteriores e nessa semana vai deixando ali um candle chamado de engolfo de baixa, com perspectiva de ter uma movimentação, iniciar um movimento de baixa aqui no gráfico semanal, o que pode favorecer avaliar no decorrer da próxima semana, após alguma correção no preço aqui dela, buscar alguma alternativa de venda em cima da Rente 3. Lojas Renner, que a gente vinha monitorando para uma possível compra, terminou não gerando e ainda perdeu a mínima do pregão de ontem. Seria algo negativo para acontecer, porque depois desse movimento forte para cima, o ideal é que a sinalização de alta ocorresse acima da região dos R$63 e terminou vindo, até montando um candle de reversão acima ali dos R$63, mas perdeu a mínima no pregão de hoje, ficando difícil aí buscar uma compra desse ativo agora, podendo até olhar na próxima semana com alguma alternativa de buscar a operação de day trade na ponta compradora, enfim, do ativo ainda ficar um pouco travado, se sustentando em cima dessa região de suporte, que é a próxima aqui mais importante, começando na faixa dos R$60,70 e vindo até a mínima aqui na faixa dos R$59,52. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site da Altoveira.com. Um excelente dia, um ótimo final de semana e até o nosso próximo radar do mercado. Um abraço.